Está escrito em Jeremias 18, presta atenção lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, ou levanta-te. Tem Bíblia que diz assim: levanta-te, sabia? Levanta-te. Por que levanta? Porque ele estava prostrado mesmo, estava desanimado, né? Você tem alguma Bíblia que diz levanta? Mostra aí, por favor. Mostra lá. Mostra lá, olha lá. A outra versão, levanta-te. Olha lá. Dispõe-te, levanta-te. E desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir o quê? As minhas palavras. Quando você quer ouvir a palavra de Deus, você tem que ir aonde? É a casa do oleiro. Quando eu era menino na obra já. Aí a gente cantava uma música: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Não sabe? Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Conhece? Como tu queres, Senhor amado, eu sou o vaso e tu és o oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Você quer ver uma coisa? Se você chegasse ali e tivesse na fachada assim, ó, casa do oleiro, seria a coisa mais normal, mais verdadeira, porque esse oleiro aí não é um homem, esse oleiro aí é Deus. E esse vaso aí é você, sou eu, somos nós. Deus criou uma situação. Isso aí não é uma parábola não, pessoal. Deus criou uma situação para mostrar qual é o limite dele. Que não existe o limite para ele. Não. Aí um doutor renomado, numa entrevista, numa televisão de ponta, disse essa semana: que fé que nada, o negócio é ciência, ele falou. Vocês devem ter visto isso. Pois é. Gente, eu arrepiei do outro lado. Eu arrepiei. Ele falava da vacina. Eu queria tanto estar lá junto com ele. Eu falava: doutor, qual é o efeito da... Primeiro eu ia perguntar para ele, o que é vacina? O que é vacina contra o coronavírus? Qual é a origem dessa vacina? É uma proteína do próprio, com um vírus de um animal, de um chimpanzé, de qualquer animal aí, que possa desenvolver isso.
que para ele, para o animal, não tem efeito algum, é uma gripezinha para o chimpanzé, para o homem mata. Então, o que é a vacina? O que é a vacina? A vacina nada mais é do que a própria doença aplicada para estimular anticorpos no corpo que Deus fez, para ativar as funções do corpo que Deus fez com as mãos, para imunizar. Não pensa você que a vacina é um remédio que eles vão aplicar e matar o vírus, não. A vacina só vai acordar, só vai despertar o seu organismo, e esse organismo feito por Deus, que é complexo para o homem, vai desenvolver os anticorpos, ou seja, o corpo que Deus fez desenvolve a sua própria cura. E o sujeito vem dizer fé não. Como fé não? Ô doutor, peraí, ó. A ciência depende da fé, doutor. A ciência depende da fé, porque a fé sabe que Deus fez o homem. O homem não evoluiu, o homem foi criado, é criação de Deus. O homem é criatura de Deus. Se é ciência, então cria alguma coisa que mate o vírus, doutor. É? Não, não mata. O senhor vai desenvolver, vai provocar aquilo que Deus fez, com o propósito já de curar. E eu não tomei nada disso, o meu corpo produziu anticorpos e eliminou o corona. O meu produziu por quê? Porque Deus fez. Deus fez. Quer me processar? Fica à vontade, Deus fez, acabou. Eu não tomei nada, Deus fez. Ajoelhei meio de banda, meio torto, e falei: Senhor, é agora. Ele falou: cuidado, nego, mas eu vou te curar. Oh, pai. Então, casa do oleiro. Olha o tamanho dessa olaria, entendeu? E aí, levanta-te ou dispõe-te dessa casa do oleiro, e lá te farei o quê? A igreja ouvir? Então, Deus está dizendo que a casa dele, a olaria dele, não tem outro objetivo a não ser reconstruir, refazer. A palavra para você é a seguinte: se você ainda está aflito, preocupado, inquieto, se você ainda está atribulado, aqui nesta casa você será reconstruído, refeito. Deus vai refazer, Deus vai reconstruir. E esse é o ano da reconstrução de Deus. E o profeta com certeza, o homem Jeremias deve ter ficado um pouco preocupado, né? Teoricamente, quem é maior, um sujeito que trabalha numa olaria ou o profeta? Teoricamente, né? E quem aprendeu com quem? Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque Deus criou a situação. Deus, ele não cria nada em vão, debalde, não. Deus, ele prepara situações, momentos, e através daquilo ali, ele muda a vida das pessoas. Tem gente
que veio hoje aqui e nem sabe como, nem sabe por quê. Tem gente que estava decidido a não vir hoje e está aqui. Porque Deus criou o momento, Deus criou a situação. E Ele falou, levanta-te. Esse levanta-te é porque o Jeremias estava bem preocupado com tudo que estava acontecendo com aquele povo. E ele já não sabia mais o que dizer, aquele povo. E lá você vai ouvir as minhas palavras. Quer dizer, Deus podia falar com Jeremias onde ele estava. Só que Deus, Ele empregou um método chamado audiovisual. Você já assistiu uma aula prática? O audiovisual, hein? Você vai ouvir e vai ver. Que aula, hein? Rapaz, aí lá vai o profeta, e o profeta, naquela ocasião ali, no tempo dele, não teve outro não, o Jeremias era o profeta, e Deus falou, profeta, você precisa aprender. Deus, ele é o professor que pode falar assim com todo mundo, né? Quando você acha que aprendeu tudo, você não sabe nada. A verdade é essa. A verdade é essa. E ele então, o profeta foi lá, o Jeremias, eu tenho a impressão que o olheiro, porque isso aí não é parábola, não. O olheiro deve ter visto o profeta chegando, deve ter tremido na base. Quem sabia que até os reis tremiam quando um profeta chegava? O profeta Eliseu, quando entrava na cidade, chegava a notícia lá, o rei, o homem de Deus está na cidade, o rei ficava apavorado. Será que ele veio trazer coisa pesada para nós ou coisa boa? Entendeu? Quando o olheiro viu o profeta, ele deve ter tremido na base. Vai ver se aquele vaso não caiu, né? Porque o homem, rapaz... E o Jeremias, na verdade, foi lá para aprender, ó. Foi lá para encontrar uma saída. Normalmente as pessoas, é claro, os filhos de Deus, eles, com o tempo, aprendem que a casa de Deus é casa de oração, que se deve frequentá-la para adorar, para agradecer, para glorificar. Mas as bênçãos vêm, não tem como. Naturalmente. E aquele que busca, encontra. Jesus diz, aquele que pede, recebe. Só que, imagina você, Jeremias, ele foi obedecendo uma ordem de Deus, e o oleiro nem sabia do que se tratava. Deve ter passado pela cabeça dele, ele veio fazer uma compra de vasos, né? Ele veio adquirir alguns vasos, ou ele veio trazer alguma palavra para mim? Não, ele foi o quê? O que é isso aqui? Foi ouvir. Quando você vem à casa do oleiro, à casa de Deus, você vem para ouvir. Mas você escolhe o que quer ouvir, ou você aceita o que ouve? Porque se você vai escolher o que quer ouvir, não. Quem falar, vai falar, que é Deus que vai falar, é claro, o que vai mudar a nossa vida, a nossa história, se colocarmos em prática. E ele foi segundo a ordem do Senhor. Mostra lá, por favor. E descia a casa do oleiro, a olaria. E eis que o oleiro, estava fazendo a sua
obra sobre as rodas. Você já viu como é que ele faz? Vai moldando ali. Como o vaso que ele fazia de barro, se ele quebrou ou estragou. Na outra Bíblia diz estragou, não é isso, filho? Mostra lá, por favor. Sabe quantas Bíblias eu tenho na cabeceira da minha cama, meu filho? Você tem ideia? Põe essa lá e diz quebrou. Põe na outra lá, estragou. Estragou. O que é melhor para você entender nesse caso? Quebrou ou estragou? Estragou. Porque tem gente que olha para a sua vida, que olha para suas frustrações, decepções, tanta coisa que aconteceu de ruim no último ano e nos últimos tempos. Você não está fazendo isso, filho. Você não está fazendo isso. Você sabia que você está na casa do oleiro? Sabia ou não? O oleiro ligou para você. Quantos tijolos ele pediu para você? Não. Você não pode atender telefone na igreja, filho. Hein? Não pode. Se toca direto, você não desliga por quê? Você não veio para falar com Deus e para ouvir a voz de Deus? O que você acha que é mais importante? O que Deus vai te falar ou o que alguém vai te falar? Se o presidente da república ligar para você, o que ele vai falar é mais importante do que o Deus vai falar? Me perdoa, tá, igreja? Mas é o que eu penso. Tem pastor que faz programa com o telefone na mão. Então, olha o que ele disse. O vaso que o oleiro fazia, se ele estragou ou quebrou. Estragar é mais fácil, né? É mais fácil ou não? É uma coisa, mas quebrar, como está falando de gente, como está falando de pessoas, está falando de você, o vaso é você, o vaso sou eu. Estragar, a gente entende que as coisas deram errado, que há situações que não se podem reverter pelos recursos próprios, gente que não tem cura, gente que teve o projeto frustrado, aquela senhorinha, aquela vovozinha, não sei se foi nessa, acho que foi na outra reunião, se eu não me engano, eu lembrei da bispa na hora, porque quando a gente viaja, quando chega a bispa, nem entra em casa, ela vai direto correndo para os netos. Eu não sei se a bispa viu, ela estava vindo para cá, a vovozinha pegou lepra. E as filhas não deixou mais os netos chegarem perto dela, por medo de contágio. E ela começou a assistir na televisão, eu fico pensando o tamanho desse milagre para essa mulher, de Maringá, né? Paraná. Ela ligou a televisão e começou a assistir lá. Ela falou: ô Senhor, não posso mais abraçar meus netos, não posso ver meus netos, não posso chegar perto. Ela mesmo concordava com isso. E Deus a purificou da cabeça aos pés ali. Quando é que vale isso? Olha lá. E hoje ela pode abraçar os netinhos. Imagina a tristeza, a angústia dessa mulher não poder chegar perto dos netos. E das filhas. Ela estava estragada, não estava, igreja? Por isso, essa palavra, né? O vaso estragou nas mãos do oleiro. Ó. É isso. Você sabe o que sugere isso aí? Sugere que mesmo um crente, mesmo uma pessoa pode ter problemas, e problemas graves. Você sabia disso?
Às vezes eu ouço pastores, bispos, pregadores falarem: quem é de Deus não pode ter problema assim. Não sabe o que está falando, né? Ou não lê a palavra ou não entende a palavra. Quem é o vaso ali? E quem é o oleiro ali? E o vaso estragou aonde? Na mão do oleiro. Mesmo na mão de Deus você pode ter problema. Só que Deus refaz a sua vida. Deus reconstrói a sua vida. Deus permite certas situações. O vaso não estava nas mãos do oleiro? O que aconteceu com o vaso? Estragou. Mas ele fez um outro vaso, segundo bem o quê? Se tivesse tirado foto antes, alguém ia falar: não, esse vaso não é o mesmo não. Quem olhar para a sua vida vai dizer: essa aí não é a mesma pessoa não. Essa não é a mesma pessoa. Aliás, eu vi hoje aqui, ô diretor, você tem imagem, não sei se foi nessa reunião, uma senhora que estava na Cracolândia. Eu vou mostrar um vaso em só o pó. Olha lá. Aproxima aí, filho. Olha aquele vaso ali antes, ó. Aquele vaso ali antigo, ó. É aquela mesma pessoa do lado do homenzinho de preto que tem ali. Ele parou. Ele está traduzindo o que eu estou falando, o homenzinho, olha lá. O homenzinho. Você estudou esse negócio aí, essa língua, foi? Foi? Olha lá, aquela mulher do lado do homenzinho. Ele está ali em cima, esse homenzinho. Eu não conheço esse rapaz, conheço, eu tenho que ver ele de perto. Olha lá. Aquela mulher do lado ali é o segundo vaso. O primeiro que quebrou, que estava quebrado na emenda, aquele outro lá. Estava todo rachado o vaso, entendeu, meu filho? Quando o vaso está muito trincado, tem que fazer mesmo de novo. Filhinha, eu não sei se ela está por aqui, mas me perdoa, mas aquele vaso lá estava derrubado, não estava? Estava na Cracolândia, né, que ela falou, não foi? Na Cracolândia? Agora está bonitão o vaso lá. Hein? Por quê? Porque veio a casa do oleiro. E aí o oleiro trabalhou. Então, se eu paro, o homenzinho para. Olha lá. Deus abençoe você, homenzinho. Eu estou falando homenzinho porque botaram a imagem bem pequenininha sua aí, entendeu? Só que você deve ter os seus 1,70 m, 80 m, não tem por aí, não? Mas aí, o vaso estragou nas mãos do oleiro. O vaso estragou onde mesmo, igreja? Sabe o que eu estou pensando aqui? O ano passado, você não teve problemas porque estava fora das mãos de Deus, não? Você não teve problemas porque Deus não estava mais com você, não? Tudo tem um propósito. E se alguma coisa estragou na sua vida, pode estar certo que a reconstrução vai acontecer. Vai acontecer. E a ótica de Deus é perfeita. Deus usa óculos? Hein? Deus enxerga de perto?
E de longe? Muito longe? E se eu disser que, como ele está em todo lugar, ele está enxergando sempre de perto? Não é verdade? Ô bispo, como é que Deus enxerga de longe? Aliás, ele disse que eu sou Deus de longe e de perto, né? Ele enxerga de perto o tempo inteiro, porque ele está perto de você, está perto de mim, ele está perto do telespectador, do ouvinte, não é verdade? Do internauta. É? Deus é onipresente. Olha lá. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Quer dizer, ele é Deus de perto e Deus... Eita Deus, que ótica, que visão, hein? Por que você está falando de ótica de Deus, de visão? Eu estou falando porque o olheiro fez o vaso de maneira que viesse a agradar o quê? Olha lá, mostra a palavra, irmão. Olha lá. Ele tornou a fazer o vaso segundo bem o quê? Ele decidiu, eu vou fazer um vaso, do mesmo barro, eu vou fazer um vaso que vai encher os meus olhos. E ele fez um vaso perfeito, segundo a ótica dele, a visão dele. Amém? Perfeito. Do jeito que ele achou melhor. Então não tem que ter preocupações negativas, não temos que andar inquietos. Não temos que ficar desesperados igual o mundo está. Não. E agora a televisão embestou de novo, só fala em desgraça, só desgraça. Essa semana eu vi uma estatística. Como eles queriam mostrar que o coronavírus está matando mais do que essa ou aquela, eles botaram assim, coronavírus matou tantos por cento, câncer de pulmão, tantos por cento, você deve ter visto. Mas por que câncer de pulmão? Câncer só dá em pulmão, é? Então por que a televisão botou? Vocês devem ter visto isso aí. Eles pensam que quem está do outro lado é burro. Eu ainda falei para a bispo, eu falei, que história é essa? Câncer de pulmão, não tem câncer de fígado, câncer disso, daquilo, de próstata, câncer de mama. Por que botou câncer de pulmão? Porque se botasse câncer, superaria em muito o Covid-19, né, doutor? Entende o que eu estou falando? Aí botou câncer de pulmão. Aí ninguém pode questioná-los, porque eles estão falando do câncer de pulmão. Mas por que tem que comparar com o câncer de pulmão? Compara com o câncer em geral. Espera aí, ó. Vocês estão pensando que todo mundo é besta, é? Vocês querem assustar o povo, amedrontar o povo. O povo tem que se precaver, se resguardar, se prevenir, mas não tem que ter medo, porque o amor de Deus lança fora o medo. Está escrito. Não ponha medo no povo, não. Estou falando o que está escrito. Quem quiser me perseguir, pode perseguir. Estou falando o que está escrito. Então, você não tem que ter medo de nada. Você tem que confiar em Deus e orar, e buscar, e se converter dos maus caminhos. É isso. Olha o que diz a palavra. O vaso estragou aonde? Eu e você estamos nas mãos de Deus, mas tem hora que a nossa alma, ela fica tão triste, não é verdade, igreja? Tem hora que a gente começa a olhar os projetos assim, dá até vontade de descartar aquele ali, aquele outro, esse aqui estragou. Às vezes os nossos planos, os nossos projetos parecem mais frutas maduras. Aí você fala assim, você faz, deixa eu priorizar esse aqui, porque esse aqui estragou.
Mas não estragou. Estragou, mas o olheiro já está com a mão na massa. Esse negócio de mão na massa é conhecido, né? Está com a mão na massa. Eita Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Está com a mão na massa. Essa foi boa. Estragou, mas o olheiro já está com a mão no barro, na massa. É? Você consegue imaginar a ótica de Deus, a visão de Deus, porque Ele faz o vaso como bem, olha lá, lhe parece, ou seja, perfeito. Você já leu uma palavra que diz assim: tudo fez Deus formoso, da Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus, ok, igreja? O que quer dizer formoso, igreja? Perfeito. Alguém falou bonito aí. Jesus é formoso, igreja? Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Amém. Que linda essa música, hein? Essa é do meu tempo. É do seu tempo também? A gente cantava antigamente aqui. Quando você tinha 10 anos de idade, eu cantava ela. É verdade. Você lembra? Sim, senhor. Lembro. Até que hoje está mais difícil eu cantar, mas naquela época até que dava para levar até o fim. Né? Rogerinho tinha 10 anos de idade, foi assistir uma reunião minha. Faz tempo. Não, faz tempo também, você ia falar isso, né, Rogério? Pelo amor de Deus, não entra nessa não, irmão. Faz tempo o quê, rapaz? Foi ontem. Pouco, você esqueceu de botar o pouco. Faz pouco tempo. E ficou vermelho, Rogério. Daqui a pouco nós vamos cantar ela, tá, Rogério? Daqui a pouco, hein? Sim, senhor. Pessoal, tudo fez Deus formoso. Ah, como a palavra é extraordinária, né, igreja? Eu acordei de madrugada, igreja. Fiquei lá, na palavra. Eu tenho a Bíblia, né, no celular. Aí eu leio, vou printando ali. Aí tá lá as mensagens. É o alimento mesmo, né? Tudo fez Deus formoso. No seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Sabe que o homem não gosta de morrer? Quem sabia? Um ou outro doido. E tem uma pesquisa que diz que a maioria que se suicidou, fizeram uma pesquisa, um estudo. O sujeito, depois que decidiu morrer e praticou, ele quis voltar atrás e não conseguiu mais. É verdade. Ninguém quer morrer, igreja. Deus botou a eternidade no coração do homem. Só que não é que convivendo com essa problemática toda, não. A eternidade é no paraíso, é onde não haverá choro mais. Amém, igreja? Aliás, está lá em Apocalipse. E ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Enxugará, né? Dos seus olhos. É isso, meu filho? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Ó, para quem não gosta da morte. Você gosta da morte, igreja? Não gosta, não? Como é que é a morte, será, hein? Ana Rosa tinha um velhinho que falava que a morte era um galo pelado. Depenado. Eu só sei que ninguém gosta da morte. Quem não gosta da morte? Mas
Você acha que eu já passei pelo vale da sombra da morte? Deus botou a eternidade no coração do homem, ó. Ou seja, quem reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e o invocar, esse não vai morrer, vai viver eternamente. Amém? É isso. Então Deus fez tudo perfeito. Mas por que o senhor foi lá no Eclesiastes para mostrar que Deus fez tudo formoso? Põe de novo lá, filho. Deixa eu ver se é tudo mesmo. Tudo fez Deus o quê? E esse olheiro é Deus. Então aquele vaso foi feito o quê? Perfeito. Perfeito. Deus está dizendo alguma coisa para nós, não está? Ele está dizendo, eu vou reconstruir a sua vida, mas não vai ser como a de antes, não. Não vai ser. O salmista estava lutando por dias melhores na vida do povo de Sião, de Jerusalém. No Salmo 126, e de repente Deus manifestou e mudou a história deles. Deus entregou tudo o que eles queriam, mudou tudo, derrotou os inimigos. Aí ele disse assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Essa semana eu chorei, eu comentei com a bispa, eu recebi uma mensagem no meu telefone. Lá de Minas Gerais, eu nem sei como é que a pessoa conseguiu meu telefone. Uma mãe desesperada, um filho de uns 20 anos, assim, 21 anos. O filho estava com depressão, tentando suicídio. E ela via a hora que ele ia morrer. E ela mandou uma mensagem no celular. No ano novo agora, no último dia do ano, ela falou assim: desculpa, apóstolo, eu consegui o seu telefone. Eu sou uma mãe desesperada. Meu filho assim, está nesse estado. Aí eu comecei a orar, orei, gravei e mandei para ela. No dia seguinte ela retornou, 2 dias depois. E ela falou assim no áudio: apóstolo, eu ainda estou com o seu número aqui. E eu estou como quem sonha. Peraí. Ela falou aquela palavra que o senhor mandou, o meu filho manifestou dentro de casa e quebrou tudo, ela falou. E quando voltou um novo homem. Foi embora o mal. Ela falou: estou como quem sonha, apóstolo, como quem sonha. Eu falei: a senhora não vai revelar quem deu meu telefone? Ela falou: o bispo não vai gostar. Não é o bispo daqui não, entendeu? Falei: deixa para lá. O importante é que seu filho está liberto. Puxa vida, tem tanta gente que está assim. Essa vovó mesmo de Maringá, quando ela está com os netinhos lá brincando, ela deve ficar como quem sonha, né? Oi, aquele show. Eu posso até chorar, mas eu sei que Deus vai lhe restaurar, vai reconstruir a sua vida. Eu posso até gemer e ser humilhado, como foi esses dias, por esse policial falou essa besteira, chamando de ladrão.
E outros que usaram palavras racistas. Você deve saber disso, você deve ver isso na internet. Palavras racistas. E ainda dizem que racismo é crime nesse país. Você já viu alguém ficar preso por racismo? Então, eles ficam preocupados, porque Deus me deu uma fé, igreja, uma esperança. Hoje eu me permiti empregar um verbo que as pessoas não conhecem. Eu falava de esperança na reunião da manhã, eu falei, a esperança que Deus quer não é a esperança do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Você conhece isso aí? Ou seja, esperar todo mundo espera, mas a esperança em Deus é a certeza de que Ele vai fazer, de que Ele vai se manifestar, de que Ele vai mudar. Então, às vezes, mesmo estando nas mãos de Deus, é possível que algum plano, algum projeto, alguma coisa saia errada. Por nossa culpa, igreja. Mas se a gente entender que Ele é o olheiro e nós somos apenas barro, apenas servo, apenas barro, somos um vaso, Ele vai fazer o vaso do jeito que Ele achar melhor. Vai. Perfeito. Ele vai fazer o vaso que vai encher os olhos dele. Uma vez Ele fez um vaso e deu o nome de Jó. E numa das reuniões com os filhos dele, o diabo apareceu no meio. O diabo sempre aparece no meio, né? Bicho bicudo, né? O diabo é o chamado penetra. Ele vai na festa que não é dele, não é verdade? E Deus falou, você veio de onde? Ele falou, estava rodeando a terra por aí. Aí Deus falou, você viu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra o quê? Semelhante a ele. Olha que vaso que Deus fez. Jó estava nas mãos de Deus? Mas a partir dali, muita coisa, ou quase tudo, né? Estragou na vida dele, ó. Teve uma hora que ele estava tão desesperado, tadinho. Ele até falou, eu já não tenho mais esperança, mas eu vou manter o meu procedimento. Quer dizer, eu não vou mudar, eu vou continuar com ele. E no final das contas, Deus deu a ele mais 140 anos, se eu não me engano, de muita prosperidade e paz. Neto, bisneto, tataraneto, depois de tataraneto é o quê? Você que entende esse negócio aí, missionário? Bispa, neto, bisneto, tataraneto e depois. Como é que chama? Alguém falou aí, ó. Misericórdia. Eu só sei que Jó, ele viu os filhos, dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos, não sei o que neto, não sei o que mais neto. E neto, e lá vai neto, e não para mais com neto, e Jó viveu mais 140 anos, depois da pandemia. Essa foi boa, hein? Depois da pandemia, mais 140, só de vitória.